Que bom poder compartilhar com você mais uma vez esse nosso encontro de coração a coração. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. Eu quero pedir você que nos ajude a crescer o nosso canal, ajude que o nosso carisma do Instituto das Irmãs Pequeninas possa chegar mais e mais longe. Então, curte aí o nosso programa, aí nossas pregações, várias coisas que nós temos aí nas redes sociais, várias atividades. Compartilha. Talvez você conhece alguém que está precisando de uma palavra de cura, de libertação. Então compartilha, divulgue aí cada vez mais para os seus amigos, para os seus familiares, para que o amor de Jesus seja testemunhado para mais e mais pessoas, ok? E hoje, nesse 9º dia do Sagrado Coração de Jesus, nós podemos refletir que o coração de Jesus glorifica ao Pai pela sua vida de oração. A gente vê nos evangelhos vários exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo sempre buscando orar, rezar. Sempre Jesus buscava tirar um momento para ir ficar sozinho com seu Pai do céu. Ele nos mostrava isso para nos dar um exemplo para nós mesmos, que a gente também precisa de rezar. Que a gente não pode passar uma vida sem oração. Que a oração é o respiro da nossa alma. Se Jesus, que é Jesus, ele rezava, ele orava ao Pai, quem sou eu e você para a gente não rezar? Então, inclusive quando Jesus dormia, ele continuava a rezar. Você sabia disso? Nós temos uma parte lá no Salmo, que eu gosto muito, que diz bem assim: enquanto eu dormia, meu coração velava. Jesus, quando ele dormia, ele, na verdade, os sentidos dele ficavam acordados. Como a natureza humana de Jesus era unida ao Verbo, então ele não ficava entorpecido de sono igual a gente, tem gente que quando cai na cama morre, né? Esquece, não vê mais nada. Jesus não, ele dormia, mas o tempo todo os sentidos dele, as operações da sua alma, das suas faculdades, continuavam adorando, continuava a meditar. Inclusive ele meditava na paixão que ele ia passar, no sofrimento, nas angústias, em tudo que ele teria que viver para reparar os nossos pecados, para a nossa salvação. E ele já ia oferecendo tudo aquilo para o Pai, para o resgate da nossa alma. Tem outra passagem também no Salmo, muito profunda, que eu mesma gosto quando eu estou assim com medo, principalmente quando eu perco sono, assim, eu gosto de estar falando para mim mesma, como uma jaculatória, que diz assim: não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Não dorme nem cochila o guarda de Israel. O meu guarda, que é Jesus Cristo, ele não dorme nem cochila. Nosso Senhor Jesus Cristo não dorme. Você acha que Jesus está dormindo? Você acha que Jesus Cristo não está vendo o que você está passando? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo não sabe de tudo que você está vivendo? Jesus, ele nem dorme nem cochila. Ele sabe muito bem de tudo que está acontecendo no interior do seu coração, aquilo que você esconde para todo mundo, aquela sua angústia, aquela sua depressão, aquela sua vontade de morrer, aquela sua vontade de sumir, de largar tudo. Quantas pessoas que desejaram morrer nessa pandemia, que desejaram a morte, que tivesse acontecido com elas, porque queriam morrer de alguma forma. Jesus, ele sabe disso, porque ele não dorme nem cochila. Aí você pode me perguntar, já que ele não dorme e não cochila, por que então que ele não age? Ele está agindo, mas ele quer também a sua resposta.
E aonde que entra você nessa situação? Aonde você entra com tudo isso? Através da oração. É onde que você tem que ser humilde, ir diante de Jesus, dobrar seus joelhos, prostrar-se diante dele, estender sua mão como um mendigo. Nós somos mendigos de Deus, nós somos necessitados de Deus. O homem que ora, o homem que reza, é um homem que reconhece que é mendigo de Deus. Quando eu não rezo, é porque eu sou autossuficiente. É porque eu acho que eu não tenho necessidade de Deus, que eu me basto, que eu posso fazer tudo por mim mesmo, que eu resolvo tudo. Mas quando eu vou até o Senhor, me dobro diante dele, eu estendo a mão para ele e falo: Senhor, me ajuda. Eu já não dou conta. Sozinho eu não posso mais. Então aí Jesus entra. Aí Jesus entra. E eu te falo que a força do Senhor vem em nosso socorro, porque não dorme nem cochila o guarda de Israel. Não dorme nem cochila o teu guarda. Esse Israel aí é o seu nome. Não dorme nem cochila o guarda de Rejane. Não dorme nem cochila o guarda de Eliane. Não dorme nem cochila o guarda de José, o guarda de Maria, o guarda de João, o guarda de Roberto. Não dorme nem cochila. E nós temos, por isso, como Jesus ele sofreu, ele já na terra, no próprio sono dele, ele já meditava na sua paixão, no seu sofrimento. Ele, então, gente, ele se tornou diante do Pai o nosso intercessor. Lá em Hebreus, vai dizer que nós temos um intercessor diante do Pai, e um intercessor que passou pela nossa vida, um intercessor que sofreu, um intercessor que foi humano, foi homem de verdade. Jesus foi ser humano de verdade, homem de verdade. Ele chorou de verdade. De Jesus escorreu sangue de verdade, não era mentira não. Então por isso ele pode interceder por nós ao Pai, porque ele passou pela nossa dor. Nós temos um intercessor fiel diante do Pai, alguém que sofreu a nossa dor. Mas isso, embora Jesus passou por tudo isso, embora Jesus sofreu a nossa dor, embora Jesus intercede por nós diante do Pai, isso não nos dá o direito, gente, a gente não rezar. Não quer dizer que eu tenho Jesus que me intercede por mim, que eu não vou rezar. É que nem acontece no nosso dia a dia, né? Tem gente que fala assim: ah, não vou na igreja não, você vai e você reza por mim. Tem gente que é assim. Ah, não preciso rezar não, minha mãe reza pra mim. Ah, Maria, lá em casa não preciso rezar não, minha mulher reza pra todo mundo. Não, não é bem assim que funciona não. A oração tem que ser também individual. É claro que a minha intercessão tem poder, que eu rezar pelas pessoas é significativo, mas eu também tenho que ter a responsabilidade de rezar. Eu também tenho que rezar. Então, todos nós não estamos dispensados de rezar, porque todos nós temos que reconhecer que somos necessitados de Deus. Santo Agostinho, ele dizia bem assim: o Senhor deseja e quer nos dar suas graças, mas com a condição de lhe pedirmos. Como a água é necessária para as plantas, assim também a oração é necessária para nos salvarmos. Santo Afonso de Ligório, ele tem uma frase muito forte, que ele fala assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. E é verdade, gente. Quem não reza se condena. Por quê?
Porque quem não reza não tem autoconhecimento, não se conhece. Quem não reza não conhece a vontade de Deus, aí faz o que dá na telha, faz o que vier na cabeça e faz bobagem. Quem não reza se perde. Santa Teresa d'Ávila também dizia isso, que não rezar é perder-se no caminho. Perder a oração, parar de rezar já é se perder. Então, se você é uma pessoa que parou de rezar, se você é uma pessoa que deixou de rezar, você está perdido. Você está perdida. Você precisa voltar para o caminho, encontrar o caminho. E o caminho é a oração. Gente, para de ficar tentando inventar mágica na sua vida. A gente quer sempre uma mágica. A gente quer técnicas. Às vezes a gente fica procurando uma técnica, um programa de autoajuda. A gente fica procurando livros para poder, como eu ser melhor, como eu ser feliz, como eu ser curada, como eu ser liberta, como eu ser um bom pai, como eu ter sucesso na vida, ter sucesso financeiro, sucesso no amor. Gente, só existe um caminho: a oração. Oração. Não existe outro caminho. Para de ficar querendo mágica. Não existe varinha de condão. Esse negócio de fadinha era só quando a gente era criança, que contava pra gente. Não existe isso. Existe oração. E tem que rezar. Não fica querendo que os outros rezem por você, não. É você que tem que rezar. É você que tem que ser responsável por você mesma. A alma dá vida ao corpo e a oração dá vida à alma. De sorte que a alma que não ora sai de si, exala de si um mau cheiro de cadáver, porque está infeccionada pelo pecado. Quem disse isso também é Santo Afonso Maria de Ligório. Uma alma que não reza, ela está morta. Porque quem é que dá vida para esta alma é a oração. Então, se essa pessoa não reza, a alma dela está morta, ela fica fedendo podre. Sabe aquela caatinga? Quando você passa de carro numa estrada, tem um bicho morto, você não suporta aquela caatinga que é fedor, a alma fica daquele jeito, carnicento, exalando podre de cadáver, porque está infeccionada pelo pecado. Quem não reza, quem não medita e vive distraído, não conhece as próprias necessidades espirituais e nem os perigos que corre quanto à salvação, e nem os meios que deve tentar para vencer as tentações. Gente, quem não reza está correndo o risco de vida, está correndo o risco de não se salvar. Quem abandona a oração já se perdeu. Você que rezava seu terço, tinha aquele momento seu sozinha com o Senhor, de ler a palavra, de ler o evangelho do dia, e você parou. Volta. Aí, gente, nós temos que enfrentar a tentação contra a oração. Tem muita tentação. Se tem uma coisa que o inimigo nos tenta, é querer nos tirar a vida de oração. Ele não suporta ver um homem orando. Ele não suporta ver um homem ou mulher com joelhos dobrados diante de Deus. Nós não temos que rezar só quando a gente está sentindo vontade, né? Eu estou com vontade, hoje eu vou rezar. Não. Mesmo na aridez, nós temos que rezar. Mesmo se eu não estou sentindo nada, eu tenho que rezar. Mesmo se, não estou sentindo nada, parece que eu estou rezando para a parede, para o ar, você tem que rezar. Essa oração, inclusive, é até mais meritória
Porque você está rezando pela fé e não pela consolação. Porque às vezes a gente quer rezar pelo consolo, para sentir um gostinho, né, do consolo. Ai, eu estou rezando, é tão bom. Ai, porque eu estou sentindo uma paz, estou sentindo uma coisa boa. A gente não pode rezar para sentir isso, não. A gente não pode rezar para buscar o consolo de Deus. A gente tem que rezar para buscar o Deus da consolação. Enquanto você só busca os consolos de Deus, você não vai crescer na sua vida de fé, na sua vida espiritual. Nós temos que rezar para buscar o Deus da consolação e não os consolos de Deus. Então a gente não deve também parar de rezar quando a gente está muito ocupado. Às vezes a sua vida deu uma guinada, você mudou, né? Você estava sem trabalhar e agora você está trabalhando, você voltou a estudar e aí você não está mais tendo tempo. Você não está mais tendo tempo, então você não está rezando mais. A sua desculpa é essa: eu vou ter mais tempo, estou trabalhando, estou levantando cedo, estou estudando, e pererei, não sei o quê. Gente, não caia nessa tentação. É agora que você mais tem que rezar. Madre Teresa de Calcutá, se você sabe muito bem o trabalho de Madre Teresa de Calcutá lá nas Índias, ela cuidava de várias pessoas com fome, pessoas na rua, pessoas doentes, e as irmãzinhas dela chegou para ela e falou assim: Madre, nós vamos ter que diminuir o tempo de oração, porque elas rezavam 1 hora, né? Tinha 1 hora de adoração, porque não tá dando, nós não estamos dando conta, não. Nós vamos ter que diminuir, vamos ter que diminuir pelo menos meia hora aí, porque não estamos dando conta. É muita gente, toda hora chega gente aí pra gente acudir, pra gente dar comida, pra gente dar banho. Madre Teresa de Calcutá, sabe o que ela disse? Ela falou assim: ah, é? Vocês não estão dando conta, não? Pois agora vamos aumentar mais 1 hora de oração, porque a oração multiplica a ação. Como que a gente é tão ignorante que a gente cai nessa tentação? Quando a gente está ocupado, a gente cai na tentação: ah, eu tenho que diminuir minha oração porque eu tenho mais coisa para mim fazer. Não, gente, isso é uma tremenda tentação. Aí é que eu tenho que rezar mais. Se eu tenho mais coisa para fazer, aí é que eu tenho que rezar mais. Aí que a oração tem que estar mais forte. Aí que eu tenho que estar mais unida a Deus. Aí que eu tenho que estar com a oração mais na frente, mais afiada, mais disciplinada. Porque a oração multiplica a ação. E outra coisa, a oração não deixa a gente sentir o peso das coisas. A oração, ela dá um alívio. Parece que os anjos vêm até nos ajudar a fazer as coisas. Parece assim que quando a gente reza, as coisas vão assim desatando. E quando a gente não reza, as coisas embolam. Ela dá um nó. Coisa que era para fazer em 1 hora, você faz em 2, você faz em 3, quando você não reza. E quando você reza, é impressionante que no instantinho, aquele trem ali desenrola. Então, gente, nós não podemos diminuir o nosso tempo de oração por causa da nossa vida agitada, por causa da nossa vida ocupada. Isso é um pecado de soberba, isso é um pecado de tentação e que nós temos que enfrentar, nós temos que combater. Nós não devemos também rezar como forma de querer controlar e manipular a Deus. Eu vou rezar para Deus dar o que eu quero. Como se eu pudesse mudar a Deus. Não, gente. A oração não funciona assim. Eu não rezo para mudar a Deus. Eu rezo para eu ser mudada. Eu rezo para que, Senhor, me transforme. Me molde. Faça em mim a sua vontade, o seu querer. Me cure. Me converta. Quebre em mim essa natureza ruim que eu tenho, essa natureza perversa, maliciosa que eu tenho, essa natureza de sempre querer tudo para mim, de ser egoísta. Por favor, Jesus, eu estou aqui rezando, pedindo que o Senhor venha em meu socorro e meu auxílio, porque sozinho eu não consigo. Então a gente reza, não é querer pegar a mão de Deus e mover ao nosso favor. Eu vou rezar para que a mão de Deus faça o que eu quero. Por favor, não seja mais assim. Mas eu vou rezar para eu me jogar nos braços de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Eu convido você a colocar a mão no seu coração. E vamos pedir isso para
Jesus, por meio de Nossa Senhora, mulher do silêncio, mulher da oração, que ela vem nos ensinar a orar. Senhor Jesus, nós te pedimos, vem nos esconder dentro da chaga do seu coração. É aí que nós queremos estar, Senhor. Nos deixa bem estreitos, bem unidos aí, dentro do seu coração. Dai-nos, Senhor, o dom da oração. Dai-nos o desejo de estar mais e mais unidinhos a Ti, Senhor Jesus. Senhor, livra-nos da tentação que quer nos afastar de Ti, Senhor. Do esfriamento, das preocupações, das coisas deste mundo, que sempre quer nos arrastar para fora de Ti. Senhor, por favor, nos esconda dentro da chaga do seu coração. Assim seja. Amém.